Olá, meninas e mulheres amadas do Senhor, bem-vindas a mais um Como Marias. E hoje eu queria falar com vocês sobre um tema extremamente atual que faz morada na vida de muitas mulheres, que é a ansiedade. E para a gente começar a falar desse assunto, eu queria ler com vocês uma passagem que está em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6, que diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que passagem atual, né? Eu acho que eu conheço pouquíssimas pessoas que não sofrem com ansiedade. Principalmente nesse tempo moderno, né? De coisas instantâneas e respostas automáticas. Antigamente, se as pessoas queriam conversar com alguém, elas tinham que mandar uma carta, esperar o carteiro recolher, levar a carta, a outra pessoa escrever a resposta, enviar de volta. Então, elas aprendiam a esperar naturalmente, porque tudo levava a um processo muito maior. Hoje a gente manda uma mensagem via WhatsApp, se demorar 5 minutos e a pessoa não nos responder, a gente já começa a achar que elas estão com raiva da gente. Até os relacionamentos foram ficando assim, né? Se eu quero sair com alguém, conhecer alguém, eu baixo um aplicativo no meu celular, que é como um cardápio humano, e ali eu já escolho as pessoas. Não tem mais o processo da conquista, o processo de chamar a atenção de alguém, cativar alguém, tudo está de uma forma muito automática. Isso faz com que a gente se acostume e queira que tudo na vida seja instantâneo. Nós deixamos de admirar o processo. Nós vemos pessoas muito jovens já com grandes fortunas e a gente começa a achar que se a gente não está nesse patamar é porque a gente está falhando, a gente não é bom o suficiente. Nós vivemos numa era de comparação, muito derivado das redes sociais. Então nós nos comparamos o tempo todo e isso gera em nós uma ansiedade, porque ficamos com a sensação de que nós estamos ficando para trás, que todo mundo está indo, que as pessoas estão por aí viajando de jatinho, indo para Maldivas e nós não saímos do lugar. E eu falo por mim, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E eu queria partilhar com vocês hoje o que eu tenho aprendido sobre isso. Eu partilhei no Instagram há mais ou menos um mês atrás que eu estava abrindo mão de uma carreira profissional já bem estruturada que eu tinha. Fui bancária durante 9 anos, eu era gerente de banco. E do final do ano para cá, Deus começou a falar comigo muito claro de que era hora de encerrar esse ciclo. Que eu tinha vivido coisas boas ali, eu tinha conquistado coisas, eu tinha aprendido muito sobre minha identidade naquele lugar, mas era hora de encerrar esse ciclo. E no começo eu confesso que foi muito difícil. Eu moro em Brasília, né? E quem mora aqui geralmente tem como carreira clara passar em um concurso, né? As pessoas estudam anos para passar num concurso. E eu especificamente era concursada, né? Nesse trabalho que eu tinha. Então eu estava deixando um concurso numa boa posição, com um bom salário, para fazer algo que eu não tenho muita clareza do que seja. Eu sou psicóloga por formação, eu amo isso, mas no momento que Deus me pediu o meu trabalho, a única coisa que ele falou para mim foi: os meus discípulos, quando eu chamei, me seguiram por obediência. Eu não falei para eles vamos para onde, vamos fazer o quê. Eles me seguiram por amor. Então eu decidi segui-lo por amor, mas eu não tinha muita clareza do que vinha depois daquela decisão. E aí eu obedeci, né? Eu pedi minha demissão. Fiquei um mês ali no trabalho, naquele processo de desligamento, de despedir dos amigos, até que eu saí. E eu falava pra mim mesma que quando eu saísse, eu ia tirar esse mês inteiro de descanso, que eu ia ficar com Deus e perguntar a Ele o que Ele queria de mim. Só que eu fui criada numa casa onde o meu pai ele tinha amplo poder de voz e decisão, tudo era do jeito que meu pai queria, porque ele era o mantenedor da casa, né? Isso gerou em mim a ideia de que para você ter voz, para você ter lugar, você precisa ter uma renda, você precisa ter independência financeira. Minha mãe também me criou muito falando que case primeiro com seu emprego para não depender de homem nenhum, né, baseado nas vivências e experiências dela, enfim. E isso virou uma verdade internalizada dentro de mim. Então, quando eu me vi deixando uma carreira profissional já estruturada para fazer algo que eu nem sabia exatamente o que seria, eu me vi muito ansiosa, sabe? Eu fiquei muito nessa apreensão de como será. E aquilo que eu tinha programado para mim, que eu tiraria um tempo de descanso, não foi possível.
Eu achava que descansar era um sinal de improdutividade. Eu tinha que ter algum projeto em mente, eu tinha que estar trabalhando em algo. Fosse para o Instagram do Como Marias, fosse para os atendimentos da psicologia, eu tinha que ter um projeto. Eu queria dizer para as pessoas que eu tinha algo em mente, que eu não estava saindo por sair. E isso foi me enchendo a minha mente, enchendo o meu coração. Até que eu percebi que desde o dia que eu saí e passaram-se várias semanas, eu não tinha tido um momento de descanso. Eu não tinha tido um momento de real comunhão com Deus, de parar tudo e ouvir o que meu pai tinha a me dizer. E tem um problema aí. Quando a gente não consegue parar para ouvir a Deus, nós de fato nos sentimos perdidos. E a ansiedade, ela só aumenta. Porque como diz essa passagem que a gente leu aqui, né? Quando a gente ora, entrega a Deus as nossas súplicas. A paz que ultrapassa todo o entendimento toma conta de nós. Mas quando a gente não faz isso, quando a gente não gasta o nosso tempo aos pés do Senhor, a ansiedade vai nos consumindo. Então, depois que eu saí do meu serviço, tinha dias que eu chorava mesmo, assim, de Deus, o que é que eu vou fazer agora? Deus, eu preciso estar produzindo, eu preciso produzir para me sentir viva. E acho que muitas mulheres aí do outro lado também já passaram por isso. De achar que o seu valor está atrelado a um título, atrelado a tarefas, né? Até mesmo para Deus. Eu preciso estar produzindo, eu preciso estar entregando projetos, enfim, para que Deus me ame, para que Deus me veja, para que Deus saiba quem eu sou. Mas isso é uma grande mentira, porque Deus nos amou antes que a gente sequer nascesse. Ele sabe quem nós somos. Ele escreveu a nossa história. E quando a gente anda ansioso, a gente só sofre porque, por mais ansiosa que eu tivesse diante de todo esse processo, eu não poderia mudar uma vírgula. Eu não estou falando aqui da gente não ter planejamentos, não ter sonhos, não ter projetos, não é sobre isso. Mas sobre aprender a descansar em Deus. Nós precisamos aprender a entregar os nossos sonhos a Deus, os nossos projetos a Deus e descansar de que Ele está cuidando de todas as coisas. Então, quando foi semana passada, eu comecei um propósito de oração com Deus. E comecei a acordar de madrugada para ter um tempo, porque eu tenho 2 filhas pequenas, então depois que o dia amanhece, a dinâmica aqui já fica muito mais corrida e é mais difícil de ter um tempo de qualidade. Então eu comecei a acordar de madrugada para ouvir o meu pai. E confesso que no primeiro dia eu só falei, Deus, eu quero isso, realiza esse sonho, realiza aquele outro sonho, eu tenho um monte de sonho, e como é que vai ser agora? E uma ansiedade tremenda. Passaram-se uns 2, 3 dias nessa dinâmica. Deus me encontrou uma madrugada e falou muito claro. Mais do que pedir revelação do que eu tenho para você, peça para aprender a confiar em mim. E isso foi como tirar um peso das minhas costas, sabe? Porque enquanto eu estava tentando entender o que Deus ia fazer na minha vida, qualquer coisa que acontecia eu ficava, ai, será que é isso? Ai, será que é esse caminho? Eu acho que é por aqui que Deus quer que eu vá, eu acho que é por ali. E na verdade nós não temos como saber o que vem, né, de Deus. Na verdade a minha vida é um testemunho disso. Né, de coisas que eu nunca pensei, e Deus fez infinitamente mais. Então, por que agora eu estava querendo ter o controle de todas as coisas? Então, a minha oração mudou. Minha oração tem sido diariamente, Senhor, me ajude a confiar em Ti. Seja lá o que o Senhor esteja fazendo, eu sei que é o melhor. E isso é o que nós temos que pedir. Óbvio que nós não vamos ficar parados esperando a vida acontecer. Não é sobre isso. Mas é sobre viver um dia de cada vez. Há uma outra passagem na Bíblia que diz, basta a cada dia o seu próprio mal. E é isso que nós temos que fazer, viver um dia de cada vez, descansando no Senhor, que nós somos limitados. O fato de toda noite nós sentirmos sono nos mostra quão limitados somos. Né? Nós não podemos viver infinitamente sem descansar. O único que pode fazer isso, o único que vive eternamente sem dormir é o nosso Criador. Nós somos criaturas. E toda noite, quando os nossos olhos pesam, é para nos mostrar que nós somos finitos, que a nossa bateria descarrega e que nós precisamos descansar. Mas que mesmo quando dormimos, o Senhor continua trabalhando. O meu convite para você hoje é o mesmo que eu tenho feito para mim todos os dias ao acordar. Senhor, me ajuda a confiar e descansar em Ti, porque eu sei que por mais esforçada que eu seja, por mais descolada e criativa que eu seja, eu nunca poderei alcançar sozinha aquilo que por meio do Senhor eu consigo fazer sem muitas vezes menos esforço do que aquilo que eu dispensaria, sabe? Que nós possamos descansar no Senhor, que Ele possa ser a fonte de cura para todas as nossas ansiedades, que nós não sejamos consumidos pela dinâmica do mundo, pelas comparações,
Que as redes sociais não sejam o que nos move, mas que a fé em Deus seja aquilo que direciona os nossos passos. Que a gente pare de viver comparação, que a gente aprenda a desfrutar o processo, porque muitas vezes é ele que nos amadurece. O resultado final ele é só uma consequência daquilo que nós vivenciamos no processo. Que você possa refletir sobre isso hoje. Que a paz de Deus que excede todo entendimento esteja no seu coração. Que você possa entregar em súplicas ao Senhor aquilo que te angustia hoje e descansar de fato que o seu Pai tem o melhor para você. Um grande beijo e fique com Deus.